dia. O Entrevista Fabico de hoje recebe a jornalista freelancer formada pela Unicinos, repórter atuante no jornal Sul 21 e vencedora do prêmio KRS na categoria Imprensa Pessoa Física pela série de reportagens Donos da Cidade, Lidiane Blanco. Conduzindo a entrevista estarei eu, Eduarda Portanova, junto de meus colegas Breno Bauer e Eduarda Souza. Na direção temos Ana Vulcan. Oi, Lidiane, boa tarde. Primeiro a gente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Bom, você já atuou no Grupo Bandeirantes, na Rede FM Cultura, Rádio FM Cultura. Você já foi produtora executiva no audiovisual, além, claro, das reportagens. Dentro disso tudo, onde é que tu se encontra como jornalista? Onde é que está a tua essência no jornalismo? Eu acho que eu sou da reportagem, né? Eu sempre gostei da reportagem. Como tu disse, eu fui editora de cultura durante muitos anos. Eu aprendi tudo que eu aprendi naquele início ali na FM Cultura, apresentando o programa de cultura. Depois eu saí, fui para a Band e eu aprendi a fazer o jornalismo ao vivo ali, apresentando os programas de rádio. Mas logo que eu cheguei, eu já fui fazer editoria de cultura. E eu fiquei um longo período ali também. Saí, fiquei algum tempo fazendo audiovisual e eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Eu queria voltar para o jornalismo e eu queria fazer reportagem. E aí eu decidi ser freelancer. E não queria ficar presa a alguma redação, mas eu queria trabalhar com vários veículos. E então, através dos meus colegas que foram dos veículos que hoje estão fora do estado, alguns estão aqui, eu fui sendo indicada para fazer esses trabalhos e eu acho que a reportagem é, sim, onde eu me acho, onde eu realmente gosto de estar, trabalhando com a pesquisa profunda, para só depois lançar aquele material mais, não vou dizer complexo, né, mas mais extenso, digamos assim, com reflexões mais aprofundadas. E, Lidiane, comparando as tuas experiências anteriores em veículos nacionais assim maiores, qual é a maior diferença em trabalhar em uma empresa, em um veículo regional independente? Eu acho que a liberdade para trabalhar. No dia a dia das redações, a gente tem uma demanda forte do que acontece no dia a dia, isso precisa ter cobertura, precisa ser levado para o ar, e a correria não permite muitas vezes fazer essas reportagens mais aprofundadas, embora na cultura a gente sempre tinha um espacinho maior, porque a gente recebia a pauta no início da semana, e quando eu comecei a fazer a editoria, eu passava para os jornalistas uma semana antes para entregar depois, então tinha um certo tempo para fazer essa pesquisa, mas isso era parte da correria do dia a dia. Quando tu vai trabalhar com um veículo que é focado nessas reportagens, tu tem a liberdade, claro, tem um prazo, né, mas existe ali a liberdade para se trabalhar, para tu conseguir pesquisar, porque quando tu começa uma pauta, tu não sabe onde tu vai chegar, né? Não sabe se aquilo que tu imaginou vai se confirmar, se não vai se confirmar, então a gente não sabe ao certo o que vai acontecer com aquela pauta. E essa liberdade de tu poder estudar o tema, conversar com todo mundo e depois entender o que é de fato aquela pauta, eu acho que isso é a grande diferença de tu trabalhar na correria do dia a dia e de tu conseguir ter a oportunidade de trabalhar com essas pautas que são mais aprofundadas, né? Eu acho que é isso. E tu falava dessa tua decisão por ser freelancer. E aí, hoje em dia, a gente ouve muito falar do mercado do jornalismo, de ser um mercado muito difícil, enfim. E aí, quais são os prós e os contras de ser freelancer inserida nesse mercado? Bom, os prós eu acho que eu já antecipei um pouquinho. É claro, não existe uma verdade absoluta, né? Porque o jornalista é que tem que saber o que ele gosta. Se ele gosta de fazer esse tipo de matéria, porque tem jornalista que não gosta, ele gosta de fazer o dia a dia e tá tudo certo.
Mas para quem gosta de se aprofundar na pesquisa como eu gosto, é um mercado infinito, são inúmeras as possibilidades, né? Então, cada vez mais a gente tem novos e novos veículos que estão apostando nesse tipo de reportagem. E eu acho que o contra é a instabilidade, né? A instabilidade de tu tá sempre tendo que correr atrás, porque não existe um salário fixo, não existe aquelas coisas que a CLT proporciona, por exemplo, o plano de saúde, o 13º, essas questões, elas são incertas quando tu é um freelancer. Tu mesmo tem que fazer o teu pagamento, tem que ajustar as tuas contas da maneira mais responsável possível para tu ter uma certa previsibilidade e não ficar preocupado com essas questões, né? Então, acho que essa seria a única coisa que negativa, né, desse lado de ser freelancer. Bom, a gente vai chamar o intervalo agora e já já a gente volta. Estamos de volta, agora para comentar um pouco mais sobre a série de reportagens Donos da Cidade, publicada no Sul 21. O especial busca analisar as relações de poder entre o poder público e o setor privado, que está modificando o planejamento urbano da nossa cidade. Então, Lidiane, a gente sabe que essa série ela foi gestada através de outras séries também do Sul 21, como o especial de gentrificação, e ela tem também um recorte, né, a partir de 2012. Como vocês souberam que foi o momento certo dessa série ir ao ar? Qual foi o pontapé, assim, que fez ela... Essa série, ela era um projeto antigo do Sul 21. Eles tinham vontade de falar sobre esse tema há muito tempo. Como tu disse, eu acho que ela conversa quase como uma continuidade dos outros projetos, dos outros especiais que eles já tinham feito, né? Mas o Sul 21 tem uma equipe pequena e eles não estavam conseguindo tocar em função dessa correria do dia a dia, tem que cobrir as pautas, tem poucos jornalistas. E então, a Ana Ávila, que é a editora, pediu para uma colega, jornalista, que é nossa amiga em comum, uma sugestão. Será que tem alguém que poderia nos fazer esse trabalho e tal? E essa nossa colega, a Naira Hofmeister, ela me indicou, já tinha feito trabalhos com ela para a Repórter Brasil. E aí eu sentei para conversar com eles em março desse ano. Então, eles pretendiam fazer esse projeto, não sabiam exatamente o que a gente ia tirar disso tudo, mas a ideia inicial era responder algumas perguntas, né? Será que é a impressão nossa que nós temos na cidade um número elevado de novas construções, com poucos grupos econômicos atuando? Ou será que é só na região que a gente costuma circular que eles estão mais presentes, né? Vamos investigar e vamos tentar descobrir. Nós tínhamos uma planilha inicial fornecida pela prefeitura e nós tivemos que contar com o trabalho de uma geógrafa, a Júlia Ribes, que já tinha feito um levantamento também desses projetos especiais para poder agregar ao nosso trabalho e dar aquele ponto de partida, que é analisar todas esses dados e antes de começar de fato a estudar o tema, né? E a série de reportagens, ela é um projeto multimídia, né? Como que surgiu a ideia de fazer a série nesse formato? Foi de novo do Sul 21, a proposta era deles, mas ela também foi acontecendo à medida que nós fomos avançando. Porque à medida que os dados foram concretizando, digamos assim, que a gente começou a fazer as primeiras análises e que eu entreguei o primeiro esboço assim, do que seriam as matérias e do que seriam os casos que nós escolhemos para expor, começou a sentir a necessidade de, a gente vai precisar fotografar esses lugares, a gente vai precisar filmar esses lugares, e aí veio a ideia de fazer as imagens com o drone para mostrar a cidade como ela está e como ela vai ficar depois disso, né? São mudanças que a gente ainda não tem
E então isso foi acontecendo ao longo do tempo. Depois de ter todas as imagens captadas, foi agora na finaleira que veio a ideia do documentário e aí as meninas da equipe do Sul 21, isso não foi feito por mim, fizeram o documentário aí baseado nas reportagens que a gente já tinha apurado, né, nas informações que a gente já tinha apurado. Então ele foi se transformando à medida que o conteúdo foi se avolumando. Isso não era uma ideia inicial, vamos fazer isso, isso, isso. Quando a gente se deparou com aquele volume de informações, aquele volume de possibilidades, é que se decidiu, então, segmentar, né? Fazer dessa forma. E nesse volume de informações, vocês levantaram muitas informações dessa parceria, justamente, né, do poder público e da esfera privada, e a gente sabe que é um território bastante difícil de adentrar, né? Quais foram as maiores dificuldades ao se adentrar esse território ou para se adentrar? Conseguir as informações da prefeitura. Foi muito difícil, algumas não chegaram até hoje. Nós utilizamos lei de acesso à informação para conseguir algumas informações, algumas vieram, outras estão há 3 meses na plataforma sem resposta. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande desafio, conseguir confirmar com a prefeitura algumas informações que a gente tinha, porque nós temos hoje em Porto Alegre o sistema eletrônico de informações, né, que é uma inovação que a prefeitura fez, que é o expediente único. Ali é para constar o histórico, desde a compra do terreno até o lançamento do último empreendimento, passando por 30 anos, se for o caso, daquele lugar. Só que nem sempre essas informações estão lá. Então, não é possível tu considerar apenas aquele sistema de informação, ele não é seguro, eu posso dizer isso, né? Ainda assim, eu preciso conversar com a administração pública para conseguir confirmar essas informações, e isso nem sempre foi possível. Bom, e tu, né, como estava falando, ainda tem muitas informações, tu pretende publicar um post, talvez com as coisas que ainda não vieram, ou com o resultado, eventualmente uma outra reportagem sobre? Bom, isso é óbvio, preciso, dependendo da resposta que vir, eu entrego provavelmente para o Sul 21, porque a gente tem dito que esse projeto ele não se finalizou, né? Ele vai estar em constante modificação, até porque muitas obras estavam na etapa inicial e elas vão ser concluídas, isso vai precisar ser atualizado no mapa. Algumas informações vão se modificando com o longo do tempo e é possível ali a gente agregar mais reportagens a respeito desse tema. Isso já era uma ideia inicial, sim, que ele não teria fim com a publicação, né, do especial que foi no início de novembro. Bom, e esse especial foi tão grande que ganhou um prêmio, né? Na segunda-feira, correto? Exatamente, Eduarda. Qual que é o teu sentimento em saber que esse projeto valeu a pena? Tudo isso teve um resultado, claro que valeria a pena só pela publicação, né? Mas ter um resultado tão bom assim. Eu confesso que foi uma surpresa, eu não imaginava, porque esse prêmio CAL, ele funciona da seguinte forma: o Conselho de Arquitetura e Urbanismo se reúne e eles escolhem alguns projetos ou pessoas que eles vão destacar, que eles vão premiar. E esse ano eles lançaram uma novidade que era, além disso, além dessa premiação, a abrir a votação pública para uma pessoa escolhida entre aquelas 8 que já haviam sido selecionadas pelo CAL, para receber o prêmio Destaque. Então, teve votação aberta ao público. Quando eles me ligaram, eu fiquei bastante surpresa, eu não imaginava que esse projeto teria esse reconhecimento logo em seguida, né? E isso é muito satisfatório, eu acho que principalmente um incentivo para quem trabalha com jornalismo independente, para quem trabalha com reportagens maiores. A gente sabe que não é todo mundo que gosta de ler um conteúdo tão extenso, então receber o reconhecimento e da categoria que está diretamente envolvida com todo o planejamento urbano,
é sim um grande incentivo. Eu fiquei muito contente, conversei com inúmeras pessoas lá e percebi o quanto aquele projeto tinha conseguido atingir o público mesmo, né? As pessoas tinham lido de fato, e isso é bastante gratificante. E tem alguma mudança? Tu vê que essa reportagem gerou algum impacto ou gerou alguma mudança já imediata no poder público, talvez? Não. Não. Nós tivemos algumas denúncias que foram feitas para o Ministério Público, levando, inclusive, o material que tinha sido apurado, né? Mas isso foi arquivado logo em seguida. Então, eu vejo que as pessoas ficaram impactadas com o que foi levantado, né? A gente considera que foi praticamente uma arquivologia, né, dos últimos 10 anos, das decisões tomadas pela administração pública dentro de Porto Alegre. Então, o que se entende ali é que nós não trouxemos, a decisão dizia que nós não trouxemos uma denúncia de fato, né? Então, eu acho que as coisas têm também o seu tempo, né? O que a gente achava que deveria ser feito é uma reorganização da maneira como as coisas estão sendo trazidas, né, a público, a maneira como as coisas estão sendo conduzidas dentro da prefeitura, a falta de transparência, né? A gente gostaria muito que isso tivesse algum impacto para que esses processos ficassem disponíveis realmente para o público, né, como deveriam. Então, de imediato, isso não ocorreu. Mas eu acredito que ao longo do tempo isso possa se modificar, porque a falta de transparência é muito ruim para um município, né? Tu não conseguir encontrar as informações, não obter as respostas quando tu provoca. Então, eu acho que talvez possa ser um pouco cedo, mas acho que pode ocorrer ainda. E por que tu acha que a mídia independente tem tanto espaço assim a mais para falar sobre isso do que, por exemplo, uma mídia grande? É só por causa do tempo? É pela liberdade do jornalista? Tem alguns elementos aí, né? O Sul 21, por exemplo, que foi esse veículo que publicou esse especial. O Sul 21, ele é bancado majoritariamente pelo público. O público tem o interesse de explorar esses temas. O Sul 21 recebe constantemente, eu tenho recebido constantemente muitos e-mails de pessoas trazendo informações e pedindo investigações sobre aquele tema. E isso tem pautado o veículo. Então, dentro dos veículos independentes, acredito eu, uma liberdade maior justamente por ele ser patrocinado somente pelo público, né? Pelas pessoas que leem o jornal e que querem ver esses temas sendo debatidos. Então, para finalizar, qual foi a tua reportagem favorita da série? É difícil, né? Eu acho que a que teve menos repercussão e que é importantíssima também é a questão da habitação de interesse social. Desde 2017 a gente não tem em Porto Alegre nenhuma habitação construída pela prefeitura. A que foi entregue em 2017, ainda no início do governo Marquesan, ela tinha sido feita na administração passada. Então, isso é um retrato, né? Porque é a política pública que não está indo para aquele lado. Com a primeira matéria, a gente tem uma pista onde estão sendo feitas as priorizações, e nessa terceira matéria que eu escrevi, a gente consegue trazer ali essas informações de que isso não é uma preocupação. Isso é muito triste. Então, eu não vou dizer que é a favorita, né? Porque foram 8 meses de trabalho e foi difícil, como é que eu vou dizer, sintetizar
tudo que nós conseguimos acumular de informações e definir esses caminhos. Mas eu acho que essa matéria, a terceira matéria, ela traz ali uma informação bem importante a respeito da nossa capital e uma coisa muito triste que explica muitas coisas a respeito da população mais carente que não está tendo oportunidade, né? Bom, Lidiane, muito obrigada novamente por ter aceitado nosso convite. O nosso programa acaba por aqui. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.